Sejam bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para que nos ajudem a obter maior alcance. Hoje vamos explicar por que a chamada mídia alternativa de esquerda trocou o jornalismo pela propaganda. A mídia alternativa de esquerda, da forma como conhecemos, tem pelo menos pouco mais de 15 anos. A partir de 2006, quando veículos como o Blog do Miro, de Altamiro Borges, Via o Mundo de Luiz Carlos Azenha, Jornal GGN de Luiz Nassif e Conversa Fiada, do saudoso Paulo Henrique Amorim, inauguraram o fenômeno da blogosfera de esquerda, a mídia alternativa, já representada desde o final dos anos 90 pelas revistas Caros Amigos, Carta Capital e Fórum. Esse tipo de mídia surgiu para recuperar o jornalismo que havia sido perdido pela mídia corporativa, que, voltada a interesses empresariais, transformou informação em mera mercadoria. Durante o segundo mandato de Lula, a mídia alternativa se acendeu no momento em que a mídia corporativa fazia uma campanha contra o petista, alvo de supostas acusações do esquema do mensalão. Enquanto o jornalismo corporativo mergulhava nessas acusações sem questionar, a mídia alternativa produziu um jornalismo voltado às finalidades sociais, atuando numa cobertura mais transparente, honesta e com a informação voltada ao interesse público. Descontada a sabotagem das pautas culturais, sob influência da campanha do pretenso combate ao preconceito, a mídia alternativa tinha uma pauta diferenciada em relação à mídia corporativa. A sabotagem nos assuntos culturais, quando a mídia alternativa parecia repetir as mesmas defesas dos fenômenos popularescos da mídia empresarial, se deve pela influência do jornalista Pedro Alexandre Sanches, espécie de repórter modelo da Folha de São Paulo, e na prática, colaborador do falecido dono do jornal, Otávio Frias Filho. Sanches sabotou as pautas culturais das esquerdas, da mesma forma como, hoje, Geraldo Alckmin tenta sabotar os temas políticos do projeto de Lula. Misturando causas identitárias com a defesa da bregalização, Sanches empurrava para o imaginário das esquerdas uma visão cultural que se originou de narrativas lançadas a partir de apresentadores conservadores como Silvio Santos, um dos pioneiros da bregalização cultural. Assim, na mídia alternativa apareciam dois Brasis. Nos assuntos sociopolíticos, o que se via era um povo pobre, trabalhador, batalhador, insubmisso e em busca de dignidade e qualidade de vida. Já nas pautas culturais, o Brasil era outro, com ídolos popularescos e seu público idiotizado exibindo vitimismo e querendo ser levado a sério, mesmo promovendo um entretenimento comercial, alienante, grotesco e imbecilizante. A mídia alternativa, com as editorias de cultura contaminadas pela bregalização, sofreu seu primeiro grande golpe, com a Caros Amigos, Carta Capital, Fórum e outros veículos entregues à campanha coitadista da bregalização, a mídia alternativa, além de criar um contraste entre um povo descrito nos assuntos políticos e a festa brega identitária presente nos assuntos culturais, se expôs ao ridículo, o que fez surgir uma demanda reacionária que se apropriou de um senso crítico que as esquerdas, ocupadas em fenômenos como o funk, o tecnobrega e os ídolos cafonas do passado, se recusaram a assumir. Através da sabotagem cultural, a campanha comandada por Pedro Alexandre Sanches, Paulo César de Araújo e companhia, abriu caminho para o golpismo de 2016, já iniciado em 2014 com o enfraquecimento cultural do povo pobre e o crescimento de uma direita que jogava a culpa da bregalização aos governos do PT, mesmo quando a bregalização tem seu vínculo histórico com a ditadura militar e seu culturalismo direitista. Com um povo idiotizado, a bregalização fortalecida pelo suposto combate ao preconceito, esvaziou os movimentos sociais e permitiu que, ao longo dos anos, o Brasil assistisse passivo à queda de Dilma Rousseff, o governo nefasto de Michel Temer e a gestão maligna de Jair Bolsonaro. Esses episódios complicaram o crescimento da mídia alternativa, fazendo com que a mídia corporativa ficasse cada vez mais forte e dominante. Afinal, o culturalismo da bregalização, mesmo com seu populismo identitário, sempre esteve associado aos interesses empresariais e coronelistas parceiros do poder midiático. Afinal, não serão os rebolados dos funkeiros e as dores de cornos dos velhos ídolos cafonas que se fará uma revolução popular socialista, não é mesmo? E aí vemos como as esquerdas, dominadas pela classe média, difundiram uma forma distorcida e caricatural de cultura popular, que tratava o povo pobre como se fosse um bando de imbecis, mas agia para defender essa narrativa, como se a inferioridade social fosse uma virtude e não um defeito. Isso enfraqueceu as lutas populares,
abriu caminho para o golpe, e com o tempo, até mesmo a conduta jornalística da mídia alternativa começou a desaparecer, pois se a editoria política era um oásis de conscientização social e mobilização popular, hoje nem isso ocorre mais. Da campanha antipetista, passando pelos factoides da Operação Lava Jato, a queda de Dilma, a prisão de Lula e a reabilitação do ex-presidente da República durante as visitas e entrevistas na cadeia de Curitiba, se criou um estranho cenário de reconquista de direitos políticos. O antigo Lula, que, mesmo com muitas concessões, mantinha sintonia com os movimentos sociais, as causas progressistas, voltou muito estranho, mais próximo de um político fisiológico do que um líder progressista. Apesar de sua campanha eleitoral explorar a falácia de que é o mesmo Lula dos sindicatos, que permanece viva e firme junto ao povo brasileiro. A mídia alternativa que durante o governo de Michel Temer ensaiava um aprofundamento do senso crítico e que, durante o governo desastrado de Jair Bolsonaro ganhou novos jornalistas, de repente abriu mão da conduta brilhante que tivera. Aos poucos, o jornalismo exemplar mostrou seus últimos suspiros durante a época da pandemia da Covid-19, e veículos como Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo sucumbiram a um tendenciosismo vicioso. Se a mídia impressa de esquerda foi abatida pelo culturalismo brega, que causou a falência da histórica Caros Amigos, fundada por remanescentes da antiga revista Realidade, pioneira na mídia progressista do Brasil, a mídia alternativa digital começou a decair quando Lula passou a se associar às elites do poder econômico para retomar a vida política. Assim como Lula passou a atuar de forma desonesta, sem explicar suas estranhas atitudes, a mídia alternativa, vendo que a aliança do petista com a direita moderada pode render subsídios financeiros para os jornalistas e comentaristas de esquerda, também pôs fim ao jornalismo autêntico que inicialmente buscava recuperar. Tempos de um jornalismo investigativo da mídia progressista haviam sido deixados para trás. Livros históricos como A Privataria Tucana, de Amaury Ribeiro Júnior, não foram suficientes para despertar a consciência pública, e boa parte dos envolvidos neste esquema de corrupção do PSDB foram apoiar Lula, em especial Geraldo Alckmin, antigo rival do petista na campanha presidencial de 2006, que, de maneira surreal, tornou-se vice na chapa deste ano. A forma com que a mídia alternativa recebeu a escolha de Geraldo Alckmin para vice de Lula mostra o quanto o jornalismo foi deixado de lado para dar lugar à propaganda. Assim como Alckmin não fez autocrítica de seus antigos erros, não prestou contas à sociedade e não demonstra ter mudado sua conduta política, a mídia alternativa reagiu a tudo isso sem questionar, com passividade bovina, sem explorar sequer uma oportunidade de divulgar uma aparente novidade política. Em vez de haver sabatina com o ex-governador paulista, a mídia alternativa se limitou a divulgar declarações de terceiros sobre supostas mudanças do político, e mesmo assim de maneira vaga e superficial. Mas foi no conjunto da campanha de Lula que a mídia alternativa decaiu de vez. Agindo por puro panfletarismo, a mídia alternativa passou a defender cegamente a candidatura do petista, humilhando a concorrência a ponto de publicar mentiras como classificar Ciro Gomes e Simone Tebet como colaboradores do bolsonarismo. Agindo com a fúria sarcástica digna de um valentão da escola, a mídia alternativa, em especial o portal Brasil 247, passou a fazer jogo sujo e fez coro ao tendenciosismo de Lula, que meses antes da campanha eleitoral, ainda em 2021, impôs sua vitória, num processo inescrupuloso de querer recuperar a democracia agindo contra ela. A mídia alternativa supervalorizou os institutos de pesquisa. Em várias ocasiões, os jornalistas de esquerda entravam no clima de já ganhou, interpretando supostas pesquisas eleitorais como se elas já garantissem por antecipação a vitória de Lula. A diversidade dos candidatos era depreciada, em favor de uma polarização sensacionalista entre Lula e Bolsonaro, e até fake news eram despejadas por seus articulistas, como a possibilidade de Lula reestatizar a Eletrobras ou alegar que Geraldo Alckmin virou esquerdista. Os jornalistas da mídia alternativa, sedentos pelos subsídios financeiros que somente Lula tem o interesse em dar, se comportavam como uma torcida, afirmando que somente o petista teria condições de reconstruir o Brasil, de recuperar a democracia e de promover o estado de bem-estar social, trazendo felicidade para o povo pobre. E tudo isso lançando mão de contradições, já que Lula, glorificado em suas articulações com empresários e banqueiros, é também visto como se ainda fosse o antigo líder sindical capaz de voos esquerdistas mais audaciosos.
Lula é visto como um mito, e a cobertura de sua campanha é desprovida de qualquer racionalidade e objetividade, mas é carregada do mais exagerado sentimentalismo sonhador. A mídia alternativa passou a tratar o Brasil como se fosse um conto de fadas. O maniqueísmo entre Lula e Bolsonaro faz com que o petista fosse visto como um herói que vai combater o rival fascista, visto como se fosse um vilão cômico de obras de ficção. E se Lula não é um político estrategista, subestimando a esperteza de Bolsonaro, a mídia alternativa vai na cola do petista, explorando com perigosa ingenuidade uma imagem irreal de Bolsonaro, como se ele já estivesse perdido e desnorteado e politicamente agonizante. Esquecem que Bolsonaro é estratégico, capaz de trabalhar a seu favor até situações que poderiam muito bem causar a sua ruína definitiva. A mídia alternativa jogou a objetividade no lixo. Passou a trabalhar a campanha de Lula como se o candidato petista fosse o senhor da verdade, o líder popular que nunca falha, e que tudo o que decide é certo, e não deve ser questionado. Se Lula fez questão de escolher Alckmin como vice, cabe a veículos, como o Brasil 247 e outros, aceitarem sem contestar. E muitos jornalistas talentosos, antes consagrados pela lucidez de seus textos, acabaram deixando esse dom de lado e passaram a escrever artigos de um panfletarismo constrangedor e vergonhoso em favor da campanha de Lula e Alckmin, que faz com que a mídia alternativa, lembrando a famosa obra de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, passasse da condição de mídia rebelde para se tornar uma mídia subserviente ao status quo, com um comportamento não muito diferente da mídia corporativa. Nos tempos fraudulentos do lavajatismo, a mídia alternativa deixou de ser um diferencial, para se tornar mais do mesmo. Ficamos por aqui, pedindo para que divulguem nosso canal, ampliando o nosso alcance. Agradeço a atenção. Um abraço a todos.